Você não vai ficar cantando musiquinha de crase, você não vai ficar olhando por que em início da frase, por que em resposta, porque essas coisas não levam à sua aprovação. Eu quero começar a falar de um assunto bem bacana, um assunto que é praticamente 100% em provas de concurso. Você faz uma VUNESP, você faz uma Carlos Chagas, você faz uma Fundação Getúlio Vargas, não importa. É muito importante você conhecer, dominar a teoria. Você não vai ficar cantando musiquinha de crase, você não vai ficar olhando por que em início da frase, por que em resposta, porque essas coisas não levam à sua aprovação. O que faz você ser aprovado é conhecer regra e poder contar com você na hora da prova. Você não pode fazer uma prova contando que o seu parceiro vá mal. Você não pode fazer uma prova contando que a nota de corte vai ser X ou vai ser o Y. Você conta apenas com você. A palavra porque, escrita junto e sem acento, é uma conjunção. Então, se cai uma pergunta de conhecimento de famílias gramaticais, um porquê junto e sem acento, ele é chamado de conjunção. Bacana? Isso. Então, assim, a nossa aula não é se eu escrevo junto ou separado. Esta aula em específico é apenas como se aplica a conjunção porquê. Só ela. Esse porquê junto e sem acento, ok? O porquê, conjunção, ele tem 3 classificações. Quando cai um porquê junto e sem acento na sua prova, quando cai um porquê e a prova trabalha a ideia, o que significa, ou ainda ela quer um sinônimo para esse porquê, você precisa entender o seguinte: quando cai uma conjunção, 2 tipos de questão são os mais comuns. 2 tipos. Ou a prova quer saber o significado deste porquê, ou de qualquer outra conjunção, ou ela quer que você tire esta conjunção e coloque uma outra no lugar que mantenha o sentido original. Entendeu? Sabendo que este porquê é uma conjunção, a prova quer saber o que ele expressa, qual é a finalidade dele num texto, qual é o argumento que ele introduz no texto, ou ela quer que você tire essa conjunção e coloque uma outra no lugar. Para você poder fazer isso, seja entendendo o sentido, seja entendendo, saber usar um sinônimo, o que você precisa saber é que a conjunção porquê, ela pode introduzir ao texto o quê? Uma ideia de explicação, uma ideia de causa e uma ideia de finalidade. Esta última, muito sofisticada, muito pouco usada em sala de aula. Professores não costumam falar do porquê final, então quando ele cai, acaba provocando choro, tá bom? Por quê? Porque apenas decora aquele conhecimento básico, raso, que não me leva a nada, senão a tentar no ano seguinte, novamente, esse concurso. E como é que eu sei que esse porquê, ele é explicativo? Então, olha a nossa frase. Chegou porque ouvi passos. Antes de continuar falando do porquê explicativo, você precisa saber que este porquê explicativo, que é sinônimo de já que, visto que, uma vez que a prova gosta dos sinônimos, ele é radicalmente igual no sinônimo, no sentido do porquê causal. Tudo que serve para um porquê explicativo serve para um porquê causal. Ambos têm o sentido de visto que, já que, uma vez que. Eu, Farid, como concurseiro, eu prefiro que você entenda esse porquê com a expressão bem brasileira, só porque. Esse só porque, ele é bem brasileiro, e quando ele tem valor de só porque, é uma conjunção, pode ser explicativa, pode ser causal, e você tem que escrever junto sem acento, tá bom? Agora, voltando no explicativo. Por que ele é explicativo? Depois da vírgula, apareceu um porquê com valor de só porque, visto que. Então,
Primeira coisa que você vê lá na hora da prova como concurseiro é porque, visto que, pois, já que, é um porquê ou explicativo ou causal, certo? Ótimo. Se eles são iguais na ideia, qual é a diferença entre a explicação e a causa? É que a explicação, ela sempre introduz uma informação posterior a um outro fato. Eu tenho duas ocorrências aqui. Quais são as duas ocorrências? Alguém chegou e eu ouvi passo, certo? Ótimo. Então agora, você já sabendo que esse porquê é um já que, pensa assim, primeiro alguém chegou ou primeiro eu ouvi passos? Ora, se eu ouvi passos, é porque antes alguém chegou. Eu não poderia ouvir passos antes de ele chegar, certo? Então, ele chegou, estava caminhando, estava pisando firme, estava pisando duro, eu ouvi passos. É isso que faz esse porquê ser explicativo. É um porquê, pois, já que, visto que introduz uma informação de ocorrência posterior à outra, tá bom? No segundo caso, o porquê causal, de longe a circunstância adverbial que mais cai em concurso, ela beira os 100%, está quase lá no 100% de ocorrência. Sabe aquela perguntinha de concurso? Se você é concurseiro, você já deve ter observado como cai aquela perguntinha do tipo, marca alternativa em que se estabelece uma relação de causa e consequência. O advérbio de causa, ele de longe é o mais pedido em argumento de prova. Esse porquê vai ser causal quando ele introduzir uma informação de ocorrência anterior à outra. E tem um fato ainda bastante curioso. Sempre que houver causa, haverá consequência. Sempre que houver causa, haverá consequência. Sempre. Causa e consequência andam juntas. Quando a prova diz para você, marca alternativa que se estabelece uma relação de causa e consequência, eu faria de concurseiro, não professor. Como é que eu raciocino? A causa é por causa de, visto que, uma vez que, certo? Em virtude de. Então, nadou porque competia. Então, vamos lá. Vamos voltar no anterior. Primeiro ele chegou, ou eu primeiro ouvi passo? Se ele primeiro chegou, a partir do porquê eu tenho explicação. Porque ouvir passo é posterior a chegar. Agora, ele nadou porque competia. Pelo contexto, ele primeiro nadou ou ele primeiro competiu? Ora, ele entrou na competição primeiro para poder depois nadar. Então, ele nadou, visto que, uma vez que, em virtude de ser competidor. Então, agora, esse porquê competia, que é uma ideia ou uma ação que tem que ter obrigatoriamente uma ocorrência anterior à outra, é a ideia de causa. E não se esqueça, sempre que houver causa, haverá consequência. Então, neste porquê causal, a informação que vem antes da vírgula nadou expressa ideia de consequência, tá bom? É isso. E, finalmente, o último porquê, o mais sofisticado deles. Por que sofisticado? Porque eu sei que você está cansado de ficar vendo o professor fazendo macaquice na frente da câmera. Você está cansado de ver o professor cantando música com rima na frente da câmera. Chega na hora da prova, você não consegue fazer a musiquinha que o professor fez. O professor pega pandeiro, pega violão, põe mini blusa, põe pince no umbigo e faz tudo isso daí. Põe roupinha moderna, fica só de costas para mostrar o cabelo novo, cabeleireiro. A hora que vira, não sai nada pela boca, a única coisa que tem para mostrar é um cabelo tratado e mais nada. Então, presta atenção. Este porquê que não aparece nesses truques fuleiros de internet, chorou porque ganhasse comida. Essa forma, ganhasse, falasse, bebesse, é uma forma do subjuntivo. Bom, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Quando aparecer a conjunção porque junto e sem acento, e depois aparecer o subjuntivo, pode aparecer no presente porque ganhe, porque fale, porque beba, porque saia, porque cante, ou pode ser o imperfeito do subjuntivo, porque ganhasse, porque falasse, porque bebesse. Esse porque é sinônimo de para que.
ele expressa a finalidade. Chorou a fim de que ganhasse comida. Chorou para que ganhasse comida. É certamente uma das conjunções mais sofisticadas da língua portuguesa e maltratadas em sala de aula na hora de você estudar conjunções. Espero que você tenha aproveitado. Muito obrigado.